Então, galera, salve. Boa tarde a todos e todas. Eu me chamo Gustavo Costa, sou fotógrafo, professor. Tenho trabalhado nos últimos anos muito mais com a parte formativa, né? Mas também tenho feito algumas exposições, participado de alguns trabalhos em grupo e tal. E estou muito feliz de ser convidado para estar aqui trocando essa ideia com o Carcará, com todo mundo que está aqui acompanhando e tal. E que também com outras pessoas que vão ver, né? Porque as lives ficam salvas, então a galera pode ter acesso depois. E queria dizer que estou muito feliz. E hoje eu escolhi trazer para a gente ver aqui dois trabalhos. Um deles é o Afoitos, né? E o outro trabalho que é o Paisagens Oníricas, que é um trabalho, todos eles realizados aqui em Sabiaguaba. E aí eu escolhi o nome, né? Nomeei essa fala de Sabiaguaba, Imagem e Identidade, porque pensar a fotografia é pensar no todo que compõe esse processo, né? De fazer imagem, de fotografar e tal. E aí, tipo, Sabiaguaba é um lugar que atravessa a minha vida de várias formas, né? É o chão que eu piso, é o ar que eu respiro e também é matriz fundamental para as minhas produções. Então, não tem como falar de fotografia, não tem como falar do meu trabalho se eu não passar por Sabiaguaba. E onde é o que é Sabiaguaba? Sabiaguaba é um bairro localizado na periferia de Fortaleza, é um bairro já no limite com a região metropolitana, é quase o último bairro antes de chegar no Eusébio, né? E é um lugar que é cercado, ora por uma grande extensa área de manguezais, de uma APA, de um grande parque de dunas, mas também cercado pelas contradições das periferias urbanas, né, comuns às periferias urbanas. Então, esse trabalho, o meu trabalho e tudo que eu venho realizando nos últimos tempos, sobretudo, perpassa por esse lugar, né, o lugar do bairro onde eu nasci. E é massa também falar que Sabiaguaba é um dos únicos bairros ecológicos da cidade de Fortaleza e que, por isso mesmo, vem enfrentando nos últimos anos uma extensa, vem, na realidade, travando contra o Estado muitas lutas, né, para que o nosso bairro ele consiga se desenvolver no sentido do respeito à natureza, do respeito aos ecossistemas, aos povos tradicionais que aqui se encontram. E aí o que eu produzo fotograficamente é muito atravessado por tudo isso e o porquê fazer fotografia, né? Durante muito tempo eu fiquei me perguntando por que eu queria ser fotógrafo, por qual motivo eu queria estar nesse lugar do fazer fotográfico, assim. E aí foi entendendo muito essa relação que eu tive com o meu bairro, que eu tive com esses movimentos que eu vinha construindo aqui, que eu fui também entendendo qual é o meu lugar de fotógrafo, né? O porquê que a fotografia ela me faz querer viver e me faz querer estar nesses lugares e interagindo com essas pessoas e construindo tudo isso. E aí eu escolhi para falar, o nome dessa fala no meio de Sabiaguaba, Imagem e Identidade, justamente por isso, porque eu estou aqui discutindo imagem, mas também estou falando da minha identidade, não só da minha identidade, mas da identidade de várias pessoas nas quais estão presentes nesses ensaios aí. Léo, eu acho que a gente pode ir mostrando afoitos. O que tu acha? Tá naquele link lá. Pois beleza, vou transmitir agora aqui para ti. Vai preparando aí eu vou falando. E aí, tipo, falar de identidade é falar dessa formação dessa formação do ser, né? Dessa formação de nós quanto seres sociais e tal, e que essa formação ela não acontece sozinha, né? Existem muitos atravessamentos aí nesse lugar do se fazer gente no mundo, do se fazer existir. E aí a fotografia ela atravessa isso também, esse processo da formação identitária. E aí esse ensaio agora que eu vou mostrar para vocês, esse projeto na realidade, ele se chama Afoitos. Ele foi construído, vem sendo construído desde 2017 pelo Coletivo Zóio, que é o coletivo que eu faço parte, e ele acontece aqui em Sabiaguaba, né? Acontece aqui no... Pode ir baixando lá, só para apresentar a galera e depois eu vou falando. Acontece aqui em Sabiaguaba, como eu estava dizendo. E quem são as pessoas que fazem parte desse coletivo, né? O que é o Coletivo Zóio? É um coletivo de homens e mulheres que trabalham com a imagem, não só com a imagem, mas com outras questões, assim.
e que em 2015 a gente resolveu se juntar para poder estar produzindo algo nas periferias de Fortaleza, né? Nós trabalhamos muito mais com as questões formativas, com oficina de fotografia e tal, e tudo que atravessa a construção da imagem. Pode ir passando, Léo. E fazem parte desse coletivo eu, né, Gustavo Costa, Joyce Vidal, também que é uma fotógrafa daqui de Fortaleza, que mora no Carlito Pamplona, uma gata super incrível. Tem um trabalho muito massa também. Pode passar, Léo. Pode passar. E Lucas Barbosa, ele é estudante de Ciências Sociais na UES e ele é nosso articulador, né? Ele trabalha muito mais com produção do que com fotografia. Pode passar. E aí o coletivo nasce em 2015, como eu já falei, com esse intuito da gente se juntar e estar promovendo alguma atividade, algumas questões que trabalhassem com a imagem na periferia, mas que não trabalhasse só com imagem. Assim, eu acho que fazer imagem por fazer é muito vazio, né? E se nós discutimos muito as representações das periferias, se a gente discute que nós estamos num lugar de marginalização, quais referências a gente vai usar para ressignificar esse olhar, ressignificar essa imagem, tá ressignificando esse discurso, né? Então, fazer fotografia, mas fazer fotografia com intencionalidade, fazer fotografia com aquilo que é da forma que a gente quer se sentir representado e que a gente quer também tentar representar o outro, né? E também se atentando para os perigos disso, né? As nuances que é a representação. E aí o Zóio, ele nasce muito nesse sentido, de tá trabalhando com imagem na periferia, mas não com qualquer imagem, né? Uma imagem que seja uma contranarrativa, mas que ao mesmo tempo apresente outras perspectivas que nem são contra, mas que existem, elas só não são vistas na perspectiva de imagem, da história, da nossa própria identidade, dos nossos lugares e tal. Pode passar, Léo. E aí trabalhamos durante essa trajetória cobrindo manifestações, fizemos muitas oficinas, tanto nas periferias quanto nas ocupações das escolas e tal. E também participamos da produção do documentário 11, né, a maior chacina do estado do Ceará, junto com Nigéria e o Voz e Vez das Comunidades. Estou apresentando aqui porque gosto também de falar do trabalho de outras pessoas que estão comigo, e falar do Afoites eu preciso falar também do coletivo. Pode passar, Léo. Pode ir passando, já falei disso. Essas são as fotos das atividades que a gente promoveu, mas especificamente o Afoitos, né? O Afoitos, ele nasce em 2016 ou 2017, agora sempre me pego esquecendo meio que a data, porque parece que já faz tanto tempo que aí às vezes você até perde o fio da meada. Mas é mais ou menos entre 2016 e 2017, Joyce e eu estávamos aqui em Sabiaguaba e começamos a andar na rua. A gente faz muita fotografia de rua, nós gostamos muito de estar na rua, assim. Eu acho que rua é um lugar para quem gosta de fotografia, para quem é fotógrafo, um lugar fundamental, é um lugar de grande aprendizado, né? E aí, nesses movimentos, a gente começou a observar que em Sabiaguaba, os meninos, né, pulando de uma ponte que tem aqui, que é de um braço de uma lagoa chamada Lagoa da Precabura, um ecossistema fundamental para a cidade de Fortaleza, um ecossistema que atravessa vários bairros. A Lagoa da Precabura, ela começa em Fortaleza, mas ela vai até o Eusébio, né? Então aí a gente tem 2 limites municipais que esse ecossistema ele percorre. E aí um desses braços dessa lagoa, ele passa aqui por Sabiaguaba, né? Na primeira ponte, antes da praia, a gente tem um braço dessa lagoa. E sazonalmente, né, esses braços eles sangram, né? No período da quadra invernosa, a lagoa, né, ela cobre a ponte, e aí dentro disso os meninos começam a fazer, a juventude e as crianças do lugar aqui de Sabiaguaba, do bairro, começam a fazer o uso recreativo desses espaços, né? E aí, tipo, a gente começa a observar também aí no Afoites. Pode ir passando, Léo. É 2017, agora tá aqui o ano. Pronto, começando daqui. Quando for, eu vou pedindo... Não, pode voltar, aí eu peço para passar.
Então, o Afoitos ele começa, né, em 2017 nesse processo de andar pela rua, de estar aí nesses percursos que eu e Joyce fazemos juntos. E aí, desse dia, foi aqui, né, aqui nas áreas, a gente observou que como era interessante essa reapropriação do espaço, né? Como que o Afoitos, ele é, além de tudo, um lugar onde os meninos, os adolescentes, os moradores de Sabiaguaba, de uma forma geral, eles se reapropriam desse lugar, dessa lagoa, e começam a fazer um outro uso, dão um outro sentido à rua, dão um outro sentido a esses mananciais hídricos, né? Como é que esses meninos eles começam a se apropriar de tudo desse lugar e começam a dar um outro sentido, dar um outro sentido a tanto a ponte, a lagoa, mas um outro sentido ao próprio corpo, né? Quando essas crianças elas começam a se exercitar, tomar banho de lagoa ali, elas estão exercendo sobretudo a liberdade. E é muito doido a gente falar de liberdade hoje, falar de liberdade principalmente dentro da periferia, onde a gente é atravessado a todo momento pelos conflitos de facção, pela violência policial, sobretudo pela violência policial, mas também por todas as dificuldades, né? Que todas as quebradas elas vão existir e também suas belezas e suas potências vão existir de forma muito, muito diversa e distinta. E aí o Afoitos ele traz essa apresentação para nós, assim. E é um lugar que você pode perceber, assim, são meninos e meninas e tal. Tem toda uma questão aí, né? Nas periferias a gente ainda poder ter lugares de exercer a liberdade, esses lugares de aproveitar, de crescer saudável, né? Em certos sentidos, assim. Pelo menos quando você exercita o seu corpo, já é um primeiro passo para ter uma vida saudável. E também o próprio ato de brincar, né? Esses meninos estão tomando banho, mas eles estão ali interagindo, estão brincando, estão criando sociabilidade. Pode ir passando, Léo. Então, também participando desse movimento que é a criação da sua própria identidade. Quando eu falei, né, quando eu disse no início que a gente ia discutir identidade, é discutir identidade a partir dessa vivência em conjunto, dessa vivência em coletivo, que faz a gente conhecer o nosso lugar, que faz a gente conhecer o outro, que faz a gente criar aí uma relação, né? E aí uma relação tanto com o outro, pode ir passando menos devagar, lá. Uma foto ou criando uma relação tanto com o outro, mas com o lugar onde a gente vem, né, de onde a gente vive. E aí eu me lembrei agora que a Nível Show estava falando há pouco tempo desse movimento efêmero, né, da vida, desse movimento do cotidiano que é atravessado por muita coisa e tal. E eu vejo muito Afoitos como essa pausa no tempo, sabe? Com essa pausa do você estar ali no meio de todas as atividades e tal, de ficar ali observando a paisagem, de sentindo a água nos pés, dando um mergulho. É uma quebra nessa rotina imposta pelo capitalismo. É uma quebra também nesse lugar, né, que a gente pensa que criança não faz nada, a gente pensa que criança são pessoas aleatórias ali no mundo, com essa visão adultocêntrica que a gente tem. Mas não, as crianças têm sua rotina, vão à escola, né, tem seus corre ali. E aí é muito massa perceber que o Afoitos ele traz essa quebra dessa rotina também, né? No geral, ou então essa rotina ela participa, né, das demais atividades. Eu vejo muitos meninos indo para a escola e voltando e tirando a camisa, botando a chinela ali do lado e já indo dando um mergulho na lagoa. Eu vejo os meninos indo comprar pão na padaria e aí tipo encosta a bike ali, deixa a sacola de pão e aproveita e dá um mergulho e depois vai embora. E já vi até os pivetes que foram na padaria e não voltaram e as mães vieram buscar, assim. Então, quer dizer, o Afoitos, ele traz esse movimento do cotidiano, né? Porque não há um deslocamento de lugar, esse lugar ele participa da vida dessas pessoas de uma forma muito, muito comum, assim. E uma questão também que eu gostaria de colocar é que como é que a gente observar, fazendo uma análise mais sociológica, né, dessas crianças, como que as periferias elas se criam ambientes de lazer, assim. Interessante dizer que Sabiaguaba é um bairro que fica a menos de 10 quilômetros do Beach Park, né, um dos grandes
um dos maiores parques, né, aquáticos da América Latina e tal, toda essa visão aí do capitalismo. Mas como é que esses lugares, as pessoas conseguem acessar esses lugares, né? Sim, e quem não acessa, faz como? Se eu não posso ir no Beach Park, o que é que eu faço para me divertir? Assim, eu acho que o Afoites ele também traz essa reflexão, né? Se eu não posso ir no Beach Park, o Beach Park vai ser a lagoa, vai ser o lugar onde eu estiver mais próximo de mim, assim. Essa foto eu acho muito bonita, porque estamos falando de um movimento, né, desse fenômeno que acontece, né? Mas também ali você vê implicado nas imagens alguns detalhes que falam muito sobre a nossa identidade, que é a identidade da periferia, né? Aí a gente vê dois meninos nadando contra a correnteza e a gente vê a mão de outro menino jogando um fio, né? Que é para ajudar o outro, assim, para jogar o fio para o outro pegar e para ele puxar o outro menino. E aí nós podemos pensar muito a respeito dessa relação que a gente tem na periferia, né? Dessa relação de ajuda mútua, né? Dessa relação que o Abdias de Nascimento, que é um teórico brasileiro que eu gosto muito, ele vai chamar de aquilombamento, né? Que é justamente essa relação que a gente tem de quilombo, essa relação de se ajudar mesmo, de se reconhecer do outro, sobretudo. Então, acho que tem detalhes nessas imagens que dizem muito sobre a periferia e que também não é uma periferia. Uma coisa que nós quisemos sempre deixar bem nítido aí no Afoites foi que não queríamos apresentar uma periferia chapada, né? Uma periferia de esgoto a céu aberto, uma periferia com uso de drogas e tal, embora a gente saiba que existe isso tudo, né? Não só na periferia, em vários outros lugares, mas tipo, que não queríamos mais oferecer uma visão chapada do nosso lugar. E aí, o Afoites, eu acho que ele é uma quebra também nessa narrativa, né? Uma apresentação de uma outra possibilidade de falar sobre a periferia, de investigar seus movimentos, de também dizer que cada periferia tem seus pontos específicos, assim. Por exemplo, o Afoites, ele acontece em Sabiaguaba, mas, tipo, acontece em Sabiaguaba porque a geografia de Sabiaguaba, ela permite que isso aconteça, né? Interessante colocar isso também, que as periferias elas têm suas geografias muito únicas, né? Elas estão apartadas do centro, mas também elas estão ali, elas têm o que nos une é estar apartado do centro, mas em si cada uma tem suas questões específicas, né? E o Afoites, eu acho que falar sobre Sabiaguaba, né, é falar do Afoites, assim, porque é um movimento que acontece de forma geracional, né? Esses meninos são os afoites mais novos que a gente tem. Mas, por exemplo, a minha geração toda, eu tenho 27 anos de idade, mas a minha geração toda também tomou banho nessa lagoa. Deixa aí nessa foto, Léo. Nós fizemos uso também desse lugar do afoito, né? De tomar banho e tal, de pescar, de estarmos ali em comunhão com a natureza e se conhecendo e conhecendo o nosso lugar. É massa essa foto, sim. Eu pensei muito, né? Antes de colocar essa foto, porque esse menino está sinalizando, fazendo um símbolo, né? Que é muito ligado a uma facção. Mas aí eu pensei também, tipo, de colocar essa imagem, porque para também colocar a gente para refletir. Às vezes tem questões que estão tão intrínsecas assim no nosso imaginário que são nos colocadas várias vezes e repetidas e tal, que fazer tal símbolo com as mãos tá alinhado a uma facção. E aí eu quis também pensar que precisamos procurar maneiras de desconstruir isso, né? Talvez o que esse menino queira mostrar ali quando ele está fazendo isso, não sei se de fato é isso, mas eu penso muito que é esse lance do de paz e amor e tal, desses gestos que a gente faz quando a gente é adolescente, né? Cada adolescente tem uma forma de se expressar com o corpo, com as mãos e tal. E eu fiquei pensando muito nisso, assim, será que eu coloco essa foto? Será que eu não coloco? Eu não, quer saber? Eu vou colocar, assim. A leitura vai ser de quem estiver vendo, né? E aí também tem esse lance da polissemia das imagens, cada pessoa vai absorver um contexto, vai absorver uma ideia, e a partir disso a gente vai criando esses imaginários. E aí a periferia está muito presente. Em nenhum momento a gente quis, esse ensaio tá negando que isso acontece na periferia, né? E é massa a gente começar a perceber a periferia de outras formas, assim. Tipo,
Aí poderia, a foto desse menino, desses meninos pulando, poderia ser em qualquer outro lugar. Poderia ser dos meninos lá, sei lá do Xingu, lá da Amazônia, lá do Pará, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente começa a perceber pelos detalhes, pelas formas de expressão e também pelas roupas, né? Pelas simbologias que o corpo carrega, que eles são de um lugar de periferia. Então, pensar que a periferia, pensar que essas identidades, elas não estão só no território, elas estão no nosso corpo, né? Estão na nossa forma de falar, na nossa forma de se expressar, na nossa forma de estar se comunicando no mundo. Eu acho que o Afoitos, acredito muito que o Afoitos, ele diz muito sobre isso, e acima de tudo diz sobre Sabiaguaba, né? Que é o lugar de onde ele é realizado. Pode passar, Léo. Essa também eu acho muito bonita. Eu chamo essa de menino anjo, né? Porque parece que esse menino esse menino, ele tá voando assim e tá tipo, é como se os braços fossem asas, né? Tá como se surgisse ali nesse momento, como se o lugar do pulo fosse também um lugar de alçar voos, assim. E é uma das fotografias que particularmente eu mais gosto desse projeto. E que diz muito assim também muito sobre mim, né? Gosto muito dela. Sempre fui muito afoito, sempre gostei muito de pular, de árvores, de tomar banho e tal. Tanto que a minha mãe me deixava ir pra praia sozinho. Ela tinha medo que eu me afogasse. E eu acho que é isso, assim. Afoitos é esse desafio, né? A gente vai se desafiando. E afoitos eu acho que é uma palavra que não tem nem no dicionário, que é também uma licença poética, né? Fala de afoitos, fala dessa coragem, desse superar desafios e tal. Tem algumas pessoas comentando ela, eu não estou conseguindo ver direito aqui. Não sei. Tem. No caso, a Karine fez o comentário, né? Tu Que quer ela... ir falando? Pode Pode ir ser. falando. A Karine comentou, né, que é ótimo o homem fazer essa fala, né? Que aí, em outros momentos que ela tentou colocar isso em discussão, foi machismo em cima de machismo, né? Ela estava falando referente à roupa, o modo da pessoa, né? Que estava comentando, né? E a Jaqueline fez uma pergunta que é: Gustavo, como esses trabalhos foram recepcionados pelas pessoas representadas nas fotografias, né? Elas tiveram acesso? Então, esses dois comentários da Karine, né? E a pergunta da Jaque. Tá bom. Sim, pode crer, Karine. É muito doido, né? Essa relação, sim, de que a gente precisa começar a pensar, né, entre nós. Quem tem a licença para falar, quem consegue ser ouvido, né? Às vezes eu percebo muito isso também, que às vezes alguns caras vão fazer as falas e tal, e são mais recepcionados e tal, tem essa licença, né? Essa licença do dizer também é algo que é muito complicado, porque a gente fala muito de silenciamento, mas às vezes a gente acaba silenciando as pessoas sem nem perceber. E aí eu acho que refletir sobre isso é também pensar esses lugares que a gente ocupa e diminuir essas distâncias, né? Eu acho que, acima de tudo, não ter medo de falar as coisas, sabe? Assim, tem muitas coisas que vamos atravessar, mas ter a coragem de dizer, né? Como diria o Carlos Marighella. Precisamos não ter medo, precisamos ter a coragem de dizer e continuar dizendo, assim. E também tá a hora quando se sentirem que a outra pessoa, ela atravessou sua fala, ou sei lá, ela não foi massa ali com você, acho que é chegar junto mesmo e trocar essa ideia, porque a gente diminui as distâncias através desse diálogo. Acho que é isso. A Jaque, como esses trabalhos foram recepcionados. Então, a gente fez no Afoitos uma exposição aqui em Sabiaguaba, a gente fez varal, né? Na sede do Coletivo Sabiá, que fica numa das favelas daqui, que é onde a gente faz cineclube, tem uma biblioteca e tal. E numa dos cineclubes, as exibições daqui, a gente fez um varal e os meninos foram ver, a gente convidou e tal. Mas antes disso, eles já tinham acesso pela internet, né? Pelo Facebook, pelo Instagram e tal. Eles me pediam fotos, eu mando para eles.
um ou outro já recebeu foto impressa, né? Eu queria muito ter grana para poder sempre estar voltando com essas imagens para essas pessoas, porque eu acho que não faz sentido ficar guardado aqui em casa, embora não esteja guardado, já esteja no mundo, né? E os meninos vão lá, eles salvam as fotos, eles usam e tal, botam, publicam, compartilham e tudo. Eu acho que é esse grande movimento, né, do compartilhamento, e que faz esses trabalhos, nossos trabalhos, de uma forma geral, irem chegando nas pessoas, assim. Mas eles gostam muito. Eu acho que é um trabalho que é feito, a gente não faz esse trabalho sozinho, né? A todo momento a gente está ali nessa troca e mostrando o trabalho para as pessoas e perguntando também. Perguntando para as pessoas, e tá massa, você tá gostando e tal. E teve até uma vez e também é massa dizer dessa importância de estar trocando essas ideias ali no momento do ato fotográfico mesmo, né? Uma vez eu fiz uma foto do menino e ele estava pulando também, bem parecido com a foto daquele menino com as mãos para trás e tal. E era um menino bem magro, assim. E, tipo, muitas costelas aparecendo, assim, você via, né, a desnutrição ali. E aí eu fiz a foto e esteticamente, para mim, a foto tinha ficado foda, né? Ali eu achei massa na hora. E aí, na hora que tu mostrar pra ele, não, tio, apaga, apaga, apaga. Mas para por quê? Tá massa a foto, não tá não? Ele, não, tô muito magro na foto. Não quero que essa foto vá não vá pra internet nem para nenhum lugar, não. Eu massa, então eu apaguei a foto ali e pedi desculpa, né, também, porque eu fiz sem nenhuma intenção. Mas aí a gente pensar muito dessas formas de representar o outro, porque talvez a forma que a gente está achando massa, que a gente está representando o outro ali, tá ajudando a contar uma história e tal, para a pessoa não tá legal. Então, essas trocas ali é muito importante, essa comunicação mesmo mais direta, e também queria muito deixar demarcado que é preciso que nós, fotógrafos, a gente, em muitas ocasiões, não vou dizer sempre, mas que a gente quebre e vá quebrando esse lugar do estranho, né? Que o fotógrafo ele vá saindo desse lugar do... A gente é artista porque a gente produz arte, mas que sai desse lugar da arte que está num pedestal, assim, que parece que é distante das pessoas. Eu acho que é muito importante começar por aí, porque como é que a gente vai saber se o outro está gostando do que a gente está fazendo se não houver diálogo, se sempre a gente estiver num lugar de distanciamento? Eu acho que o Afoitos, ele me colocou muito para pensar sobre isso, assim, como é que você vê como é que você se vê na foto, como é que você também está ali nesse processo de construção da imagem do outro com o outro e interagindo ali, né? Como é que isso pode acrescentar questões em você, como é que você pode descobrir o outro não só através da foto, mas do diálogo também, né? Da energia, dessas trocas mais diretas, e acontece tudo isso num lugar só, né? Quando a gente está registrando isso. E aí, tipo, eu acho que dizer Afoito diz muito sobre comunidade, e eu acho que isso tudo tá aí nas imagens, tá na forma que a galera tá se vendo, né? E aí, tipo, é bem por aí. Léo, teve mais pergunta, fui? No caso, antes do comentário da pergunta, tinha um comentário da Karen, que era: cada imagem me deixa mais afoito, né? Afoita de estar nas águas. E tinha uma da Jéssica que dava vontade de dar uma tainha, né? Mas ela falou que não sabe nadar. Aí tem uma pergunta aqui da Geslane, que ela pergunta como são articuladas as oficinas do coletivo com a comunidade. E tem... Tu quer que eu fale logo todas e tu vai respondendo? Ou... Pode ser, vai falando, aí eu vou responder. Aí É, deixa a imagem parada aí, vai falando, depois a gente passa o resto. tá certo. A Jaqueline falou: é massa e importante essas trocas. A Elaine Abreu, né? É linda a comunicação da fotografia com as crianças. Me parece também que esta aproximação delas pela identificação com o fotógrafo é fundamental para se conseguir a espontaneidade das imagens. A Jaqueline pergunta como você vê essa questão da relação entre fotógrafo e fotografado. Muitas vezes podemos cair num lugar de se sentir o único dono da fotografia, né? E tem um comentário da Kelly, né? Que linda, quero essas fotos. É isso. Então, acho que vou começar pela que eu me lembro agora, né? Então, é sobre as oficinas do Zóio, né? A gente trabalha muito em parceria com associações, com outros coletivos, com pessoas que estão ali
intervindo de alguma forma nos lugares, a gente faz esse diálogo, troca essa ideia, e, se possível, levamos alguma formação para lá, para esse lugar, né? Mas entendendo muito, querendo entender muito qual é a realidade desses lugares, né? Porque acho que antes de chegar propondo alguma coisa, é pensar junto. Por exemplo, a gente deu oficina de comunicação em 2016 em várias escolas ocupadas nas periferias, né? E aí cada realidade de uma escola é uma realidade diferente, então a gente ia adaptando esses materiais, esses conteúdos e tal. Óbvio, né? Todo professor faz isso, mas é massa também sempre reforçar isso e que essas formações elas são pensadas muito junto com os moradores. Por exemplo, em 2015 a gente trabalhou lá na lá no São Miguel, né, onde rolou a chacina, e era muito importante para aqueles moradores uma oficina básica e rápida de como escrever um texto, de como fazer uma foto para que eles noticiassem o que estava acontecendo na comunidade. Então a gente vai pensando muito nesse sentido. E sempre também aberto a essa troca de ideias, da gente tá pensando junto essas formações. Sobre a Elânia Abreu, acho que é aproximação, sobre identificação, né? Aproximação e tal. Eu acho que a gente consegue quebrar esse lugar do estranho, porque eu não sou só, pelo menos falar por mim, né? A Joyce não mora aqui em Sabiaguaba, então os meninos eles me veem com mais frequência. Eu não sou, tipo, o fotógrafo que tá ali, sabe? Eu sou o tio que vai na padaria, que os meninos me vê comprando pão, vê ali indo no mercantil, no supermercado, e que a gente tem esse diálogo para além do momento que acontecem essas fotos. Então, é muito comum ir no lugar e tal, e aí, Ti, cadê as fotos, tal? O senhor não vai mais lá não fazer... O senhor, né? Eu com 27 anos. O senhor não vai mais lá não fazer foto da gente e tal? Aí uns pegam meu Instagram, cadê onde é que eu acho e tal? Aí eu passo o Instagram, passo... Enfim, a gente vai quebrando com essa estranheza, né? Desse lugar. E aí, tipo, isso gera aproximação, né? Eu acho que se não fosse, eles não se sentissem tão à vontade, eu acho que muitos desses retratos assim, a gente conseguiria ter registrado com toda naturalidade. Ou até teria também. Mas o que eu quero dizer é que essa aproximação ela é muito importante pelo fato de criar uma relação de confiança. Para mim, fotografia é uma relação de confiança, né? Tipo, eu só me deixo ser fotografado por quem minimamente eu confio. Por quem eu estou vendo ali naquela hora, como a Nível Chuva falou, né? São momentos efêmeros, mas beleza, é um momento efêmero. Mas esses momentos efêmeros, a gente também, né, sente a energia, né? Por exemplo, estou ali, tem um cara com a câmera na mão dizendo, eu posso fazer um retrato teu, só vou deixá-lo me fotografar se eu sentir essa energia e achar que é massa. Não, deixo. Ou se não, não. Não quero ser registrado e tá tudo certo também. E muitas vezes também eu fui fazer foto, esse é o lance das contradições desse movimento, né? Fazer foto e tal de algumas pessoas, as pessoas não queriam, e eram pessoas que já me viam ali há muito tempo fazendo, e estava tudo certo. E eu comecei a entender também que esse problema não era comigo, sabe? Não é que as pessoas não gostassem de mim. Às vezes as pessoas não estavam bem com a própria imagem e tal, ou então por estarem com roupas muito comuns do dia a dia, não queriam ser fotografados daquela forma, porque a gente ainda tem muito essa construção, né, histórica, estética, de que para ser fotografado a gente precisa estar com a nossa melhor roupa, estar bem apresentado e tal. Óbvio que dentro de uma periferia a gente está cansado de ser registrado de uma forma mais estereotipada, dentro da visão, da ótica da pobreza e tal, mas ao mesmo tempo é a gente dialogando sobre isso, assim, tipo, não é isso que eu sou dessa forma, né? Eu gosto de estar representado de forma natural, mas qual é o problema da gente estar se representando de uma forma naturalizada, da forma que a gente é? Quem tem que mudar o diálogo, quem tem que mudar o diálogo e a forma com que vem essas pessoas é quem está ali produzindo estereótipo. Não é a gente que tem que mudar a nossa forma de se vestir, saca? O que eu converso muito com as pessoas é muito nesse sentido, assim. Tipo, de estar ali dialogando, galera, assim, a gente é massa do jeito que a gente é. Se a gente só tem essa roupa para vestir aqui, é isso aqui mesmo. Se liga? Quem tem que mudar a visão do que a gente, da forma que a gente é visto, são pessoas que estão ali produzindo preconceito, que estão produzindo esses distanciamentos e tal. E é isso, sim. Eu acredito que seja muito por aí. Tem mais alguma coisa, Léo, que eu esqueci de responder?
tu falou da Nívia, né? Ela comentou aqui, por isso o efêmero é fundamental. Ele é real e permanece no campo da memória e do registro, né? E a Gerlane comentou que é legal que exista esse respeito em não clicar quem não esteja à vontade. E tem uma pergunta do Ângelo William, que é, Gustavo, como você percebe sua relação com as pessoas, a natureza, né, após o projeto que é lindo, né, o Afoitos? Bicho, assim, né? Eu sempre tive uma relação muito boa com a minha comunidade, porque tipo, desde pivete mesmo eu tô muito andando na rua e tal, conhecendo as pessoas e tal, participando de um movimento por aqui. Mas quando eu fiz o Afoitos, e eu comecei a ter uma confiança muito maior dos pais dessas crianças, sabe? Que eles começaram a ver seus filhos ali representados dessa forma, nesse lugar do lazer e tal. E eu via que os pais, eles começaram também a, a confiar nesse trabalho, porque eu tenho muita falta de criança aí, né? E aí tá agora é preciso ter um cuidado muito grande como é que a gente vai veicular essas imagens e tudo. E aí os pais, eles começaram a confiar e olhar, e também quando eu estou passando nos lugares, me perguntaram, eu estou dando um exemplo específico, né, desse trabalho, mas eu vejo, assim, que a comunidade, ela tem um olhar muito positivo acerca disso, né. Em 2012, 13, não, acho que não, 11, 12, em Sabiaguaba, por exemplo, a gente foi visto como um dos bairros mais perigosos de Fortaleza, né? A gente teve aqui muitas chacinas, muitas brigas de gangue e tal. Eu me lembro muito bem que voltando da faculdade, várias vezes, sim, eu fui abordado, mesmo com uma camisa ali da universidade, fui abordado pelos cana e tal, sofri violência policial. E aí, esse imaginário, ele ficou por muito tempo, incidindo na imagem do nosso bairro, né? Assim, na forma que o nosso bairro era representado. E aí eu acredito que está produzindo Afoitos, está produzindo esse ensaio junto com o Joyce e com o Lucas, é muito importante para que a gente vá quebrando esse imaginário que fica ali, essa construção, né, identitária que fica ali sendo apresentada direto, que foi apresentada nos programas policiais, nos jornais e tal. E aí da gente ir se reinventando, sabe? Eu acho que a fotografia tem muito esse poder de reinventar a forma com que a gente se olha, a forma com que a gente olha para esses lugares e tal. Eu acredito que o Afoites, ele diz muito sobre isso, assim, que ela é um dispositivo, ele não vai revolucionar nada, assim. Ninguém aqui é redentor de nada, de nenhuma situação, mas pode ser um dispositivo para a gente se olhar de uma outra forma, e é muito isso que eu busco, sabe? Para que a gente se olhe de uma outra forma e comece a se perceber dentro da nossa grandeza, das nossas grandezas, das nossas potências e tal. Olha essa foto aqui que está aparecendo, olha esses dois pivetes, é uma família, né? Assim. Qual é o lugar do encontro da família na periferia? Pode ser, sei lá, num parque de diversões, pode ser numa areninha, mas pode ser na rua também, numa ponte, pode ser onde os pivetes estão tomando banho. E essa relação do lazer, essa relação familiar, ela está muito presente no Afoites também. Porque embora os pais não apareçam muito nas fotos, mas os pais e mães, eles estão ali vendo os meninos tomar banho. Então eles estão acompanhando todo esse movimento. Eu acredito que a palavra que diz, que resume muito esse ensaio é comunidade, né? Além do afoito, da coragem, né? Da alegria, é um ensaio que é feito com muita alegria, com muito amor, com muita potência no sentido da relação, assim, a gente se relaciona, só existe isso porque há a relação antes. Eu acredito que seja muito por aí, sabe? Pode ir passando, Léo. No caso, tem um outro comentário aqui, que é da Elaine Abreu, que ela fala, né, é importante mesmo romper o olhar estigmatizante da periferia. Muita gente produz sem nem se tocar. Né? E o do William, que ele fala a fotografia como possibilidade de ter sua imagem enquanto reconhecimento de si e dos seus, né? E que projeto lindo, ele comentou. Massa, é isso mesmo. E pensar que a gente produz não só sobre a periferia, né, galera? Sim, a periferia a gente está falando aqui, tocando num assunto que porque é o centro da nossa discussão, mas pensar que a gente produz estereótipo toda hora também sobre tudo, né? Sobre a pessoa que é mais gorda, sobre a pessoa que é mais magra, sobre o cara que é gay, sobre a gata que é sapatão. Enfim, falar sobre estereótipo é quebrar de uma forma geral.
tentar, pelo menos, romper com isso. Inclusive, eu acho que o Carcará, a fotoconferência, ele trabalha muito sobre essas questões, assim, é um outro olhar no mundo. Por isso que eu aceitei falar aqui. Eu acredito que é o passo mesmo da gente se ressignificar. Diz, amigo. Fala. Não, é só dizer que eu acho que essa é a última imagem, que não está passando mais. Eu acho que é essa mesmo. Tu tem as outras imagens aí que eu te mandei? O que é para das oníricas agora? Eu quero ir para paisagens oníricas, aí a gente encerra para não tomar muito tempo de vocês, mas também não sei quanto tempo eu tenho. Mas vamos. Eu não consegui baixar, mas eu estou transmitindo aqui por outro meio, certo? Dá para mostrar direto, tá bom. Então, paisagens oníricas já é um outro rolê, assim. É uma viagem, na realidade. Porque é uma transmissão, né? São fotografias de paisagem, alguns retratos e tudo. E aí que, tipo, eu vou tentando trazer pro imaginário da fotografia ali o que está no onírico, o que está nos meus sonhos, né? Então, a maioria desses lugares, assim, eu tenho certeza que eu já visitei primeiro sonhando, dormindo e tal. Tá no meu inconsciente de alguma forma, eu não sei como, mas quando eu estou andando nos lugares, eu reconheço aquela imagem como uma imagem que estava no meu sonho, nos meus sonhos, assim, e vou lá e faço a foto. É como se eu materializasse um sonho, mas dentro do que a gente tem aqui na vida, no cotidiano comum. Por isso que é paisagens oníricas, né? Onírico é aqui, tudo aquilo que tem a ver com o sonho, com o inconsciente, com o mundo fantasioso que a gente cria e tal. E aí o Paisagens Oníricas, ele tem muito essa relação entre a geografia, né? Eu, como estudante de geografia, quase geógrafo já, tá a hora, termino essa faculdade. Eu faço muito essa leitura geográfica, mas também faço muito essa leitura da poética, do lugar, das relações das pessoas e tal. E o Paisagens Oníricas, ele diz muito sobre isso, e é legal também dizer que é um ensaio, um projeto todo feito aqui em Sabiaguaba, né? Então, quer dizer, antes de Sabiaguaba, eu estar pisando sobre o solo de Sabiaguaba, Sabiaguaba já está nos meus sonhos, então é um elo muito doido que não tem como explicar, por isso que eu estou falando de imagem, mas também estou falando de identidade, de tudo que nos constitui, de tudo que nos contempla e que faz parte da gente, né? No Paisagens Oníricas, ele acontece muito nesse sentido, assim. São transmissões de sonhos materializados em imagens, como se fosse uma projeção. Eu acredito que as imagens, até a estética das imagens, ela diz sobre isso, né? São lugares que parecem, alguns fotos parecem de lugares mágicos, assim. E a edição, ela é muito trabalhada em cima disso. Uma dose de saturação a mais, uma dose também de contraste que traz muito essa ideia de que no sonho a gente pode tudo, né? Então, na hora da imagem, da edição, a gente pode tudo também. A gente pode transformar essa imagem aí. E aí, fazendo esse trabalho estético, eu me aproximo muito mais daquilo que eu vejo, que eu via, que eu lembro, que eu vi dos meus sonhos. Assim, então, a estética da imagem, esse tratamento, ele diz muito também sobre essa projeção que eu faço, né? Por isso que é paisagens oníricas. São assim, eu acho que para mim não são nem fotografias, são projeção de sonho. A imagem está aí só como uma representação, saca? Acho que é muito por aí. E querendo ou não, assim, embora tenha aí uma ideia do conceitual, mas querendo ou não, é um trabalho que perpassa muito pelo documental. Eu acho que nunca saio da fotografia documental, assim, eu tento até me distanciar um pouquinho, mas está tão entranhado em mim que não dá para fazer. Não, aliás, dá para fazer outras paradas, mas assim, eu fico sempre muito preso. Mas também não me cobro por isso, não. Acho que é um processo de descoberta também. Essa eu acho uma viagem, talvez seja uma das que eu mais gosto, assim. Parece um universo fabuloso, né? E é justamente isso que eu quis colocar. E foi muito doido fazer essa foto, porque eu estava acordado estudando de manhã, assim, e eu só vi uma luzona vermelhona entrando pela janela do meu quarto. Aí eu saí na rua e olhei assim, eu, caralho, o que é isso aqui? Será que o mundo vai se acabar? Que porra é essa? Aí quando eu comecei a olhar assim, eu, caramba, deve ser algum efeito. Eu não sei o que é isso, mas parece uma aurora, assim. E aí eu peguei, não vou registrar isso, bicho, isso aqui
Eu sempre tenho muitos sonhos, assim, com um céu de outras cores, com viagens, que parecem viagens mais espirituais. Eu não sei ainda descrever isso, mas eu tento materializar o que eu vejo no sonho nessas imagens aí que vocês estão vendo. Vai, Léo, passei. Essa que está na foto aí é a Joyce. É aqui também, aqui em Sabiaguaba, isso. E parece muito a imagem assim, de um alumbramento, de uma viagem, né? Pode passar, Léo. Eu acho também que uma coisa que eu trago muito para isso, para esse ensaio, também é o que está muito presente nos meus sonhos e tal, é a natureza. Sempre me vejo muito sonhando em lugares muito verdes, de muita mata e tal. E aí até começo a pensar que são, de fato, contatos com os orixás de uma forma mais direta, assim. E aí, sendo também um homem filho de santo, né? Eu acho que esses contatos, essas aproximações, né, espirituais, energéticas, elas acontecem em todos os setores da vida, inclusive nos sonhos. E aí eu acho que o Paisagens Oníricas também é uma parte disso tudo, sim. Parte de lugares que a gente só acessa no inconsciente, mas que, se a gente observar direitinho, eles existem no campo do real de alguma forma. Essa também eu pego uma viagem nessa imagem, porque eu não sei, o que me transmite é muita paz, mas ao mesmo tempo parece que é um cenário comum de uma natureza, de uma paisagem naturalizada, mas ao mesmo tempo parece uma imagem muito artificial, assim, parece que é um universo da fantasia de talvez uma projeção para o futuro, de que infelizmente a gente não sabe se a gente vai ter por muito tempo os nossos ecossistemas preservados, mas sempre que eu olho essa imagem parece muito que um ecossistema criado de forma artificial, assim. Óbvio que eu não quero que isso aconteça, mas a viagem que eu tenho é essa, parece que cada elemento dessa foto, cada elemento aí, a lagoa, o céu, aí foi tudo desenhado, feito no computador. E é uma viagem que eu tenho de futuro, né? Assim, que a gente também não está tão distante disso. A nível, o Shoa falou, né, desse movimento de destruição que vem acontecendo no mundo e tal. E aí, automaticamente, eu me lembrei dessa imagem. Porra, será que a gente vai realmente deixar que isso aconteça com o mundo? Será que a gente vai deixar que essas paisagens que a gente tem, tão bonitas hoje, tão importantes, a gente precise fazer isso de forma artificializada e tal. Então, são viagens que eu fico pegando aqui. Essa eu gosto muito, assim, eu me lembro de... Toda vez que eu olho para essa foto, eu me lembro... São outras formas de habitar, né? Essa casinha é a casa de um pescador que mora num lugar mais afastado da praia de Sabiaguaba. Ele mora só ele, morava com a companheira, mas a companheira faleceu e tal, e aí ele mora só ele e os filhos, dois pivetes. E toda vez que eu vejo isso, eu me lembro muito de habitações, não sei, de filmes, assim, daquela parada de casas de náufragos e tal, desse universo que é criado em torno de uma ilha e de pessoas que descobrem ali uma outra forma de viver distante da sociedade e tal, porque, de fato, esse lugar onde eles moram nem energia elétrica tem, né? Então, eles vivem da pesca, eles vivem ali desse contato direto com a natureza,
Eu acho que tudo isso está também nos sonhos do que eu imagino para mim, né? Quero muito um dia viver. Eu já vivo isso, né? Um contato mais forte com a natureza por morar em Sabiaguaba, mas queria muito um dia, sei lá, passar uma temporada em uma comunidade indígena ou quilombola bem distante dessa Babilônia aqui. Essa fotografia me traz muito isso, assim. Aí é uma pintura, né, gente? É um reflexo, mas para mim, na minha cabeça, é uma pintura. Eu acho que foi Van Gogh, sei lá, alguém colocou na minha cabeça para eu fazer essa imagem, porque quando eu vi, eu, caralho, isso é muito bonito. Tava no meu sonho e isso eu quis materializar, assim, não entendo muito essa relação ainda, mas parece que é algo que eu acesso lá no meu inconsciente, que eu só vejo a imagem, não é isso aqui. É isso aqui, eu lembrei agora, é isso aqui que eu quero fazer. E acaba saindo essas paradas aí. Talvez uma psicografia, não sei, fico pegando viagem, mas é por aí. Esse sou eu quando era pivete. A imagem, isso me lembra muito, muito, muito a minha infância, as minhas brincadeiras e tal. Sempre fui muito danado. Sempre gostei muito de correr, de pular e tal. E esse menino mora na minha cabeça, assim, mora no meu sonho. E aí eu fiz essa imagem para poder, talvez, dar um pouco mais de liberdade para ele. Eu nem sei se é isso mesmo. Mas para tirar ele da minha cabeça e colocar em foto. Léo, alguém falou mais alguma coisa? Porque não consigo ver comentários e tal. Mas já tá acabando, gente. Já teve alguns comentários dizendo que as fotografias são lindas, né? No caso da Kelly Brau falou que é muito fã. E tem a da Gislaine que ela comentou que é interessante que o bairro abrange todos esses cenários, né? Espaços urbanos e natureza. E diversos Sim, corações pode enrolando crer. também. No Tá caso, massa. o Onírico tem umas que eu não tinha visto ainda, né? Assim, eu tenho acompanhado devagarinho em alguns momentos, né? E é Uhum. foda, é um trampo muito foda, assim. Pois é, cara. Tipo, tem material que eu fico acumulando, assim, vou editando e acabo que às vezes nem atualizando o portfólio e tal. No Mas que tem caso, enrolado. acho que todos nós temos acesso, né? Tá com diversos arquivos, às vezes, de projetos que a gente nem encaminhou ainda, né? E que só ganha corpo Uhum. depois. É, e entender também esse processo não sei, assim, é um ensaio que ele é muito, assim como todos os nossos outros trabalhos, né? Mas tem muito mais, muita afetividade nele, no sentido de estar muito ligado às minhas questões espirituais. E aí, fico percebendo algumas fotos, às vezes eu acho que entra, e às vezes acho que não, e vou fazendo esse movimento de ver o que é que se encaixa, o que é que não encaixa, o que é que realmente faz sentido, né? A menina falou, né, que é interessante que o bairro abrange todos esses espaços e tal. E é isso, sim, eu queria muito, a partir do Paisagens Oníricas, apresentar, além disso que a gente já conversou, um pouco mais da periferia a partir de outro olhar, assim. Tipo, que periferia é essa que tem uma potência ambiental imensa e enorme, importantíssima para a cidade, mas que o capital, a especulação imobiliária quer destruir a toda hora, né? São registros que tem ali, nesse ensaio tem uma questão do conceito, né? Essa relação com o sonho e tudo mais, mas acima de tudo provoca uma reflexão de que lugar é esse, que Sabiaguaba é esse, que paraíso é esse perdido no meio de uma cidade que se devora a todo instante, que cada vez mais nos sufoca e nos impede de ter um ar puro para respirar, que produz desigualdade. Que lugar é esse? Onde é que ele existe? E também, olhando as fotos, você querendo ou não, você sente vontade de preservar isso, né? Pelo menos da vez que eu mostro as fotos em lugares, as pessoas, caramba, onde é? As pessoas que não conhecem, onde é esse lugar? Ainda é tão preservado. E aí vão servindo também como dispositivos para a gente discutir outras questões, inclusive de entrar no discurso mesmo ambiental. Sabiaguaba, para quem não sabe, vem enfrentando nos últimos anos, eu acho que nos últimos 12 anos, de uma forma mais intensa, uma extrema disputa entre o Estado e os moradores
para que permaneçam aqui, para que a gente não tenha nossos ecossistemas destruídos. Agora, por último, né, no último mês, nos últimos 2 meses, a gente enfrentou uma luta muito grande, porque queriam construir aqui um grande empreendimento de 50 hectares, que ia desmatar 50 hectares de mata nativa, e também era um lugar de achados arqueológicos, né, onde eles queriam construir. E Sabiaguaba, ele é um bairro que enfrenta isso há muito tempo, né? E aí, tipo, eu acho que essas fotos, elas também funcionam como uma ferramenta de apresentar um pouco mais o bairro, apresentar Sabiaguaba para além da praia, né? A praia, ela é de fundamental importância. Mas, por exemplo, a gente tem aqui muita mata, que tem muitas espécies que só conseguem existir em Fortaleza se for aqui. Então, é um ensaio também que é um projeto de fotografia que é um dispositivo para discutir muita coisa, assim, inclusive para entrar de fato nas questões de preservação ambiental, que é o que eu também defendo na minha vida, na minha luta e tal. Eu acho que é isso, gente. É isso aí.